5, 4, 3, 2, 1. Já. Boa noite a todos. Muito obrigada por estar com a gente aqui em mais uma edição de mais um webinar nosso que vai tratar dessa vez sobre a retomada das atividades econômicas sob a luz da mineração, né? Tratando um tema que para a gente é tão relevante, que é o tema de segurança no trabalho. Eu tenho hoje o prazer, eu queria fazer um adendo, né? A gente está com um problema técnico aqui com o José, então o José vai ser o nosso palestrante, ele está aqui presente, só vocês não vão poder estar vendo ele, então peço desculpas antecipadas por isso. E já aproveito para logo, apresentá-lo. O José, ele é gerente institucional de saúde e segurança do trabalho no sistema da Firjan, no Rio. Tem um currículo super extenso, com experiências internacionais no OIT na Itália. Tem especialização em estratégia de negócios e inovação pela Wharton, e também é membro do Conselho de Relações Trabalhistas na CNI, graduação em engenharia ambiental, enfim, é enorme, viu, Luiz? Seu currículo é gigante, então agradeço aí muito a sua participação, vai conseguir trazer para a gente um panorama internacional e nacional de como trabalhar a segurança do trabalho nessa retomada de pandemia. E, igualmente, é um orgulho meu enorme estar aqui com o Daniel Andrade, gerente de saúde e segurança de trabalho da Anbamim, graduado em engenharia ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialização em engenharia de segurança do trabalho. E tem uma experiência super vasta também em diversas áreas, sendo agricultura, construção civil, florestal, celulose e agora mineração. O Daniel vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a experiência prática dele e compartilhando alguns cases da Anbamim. Então, mais uma vez, e sem delongas, eu queria agradecer aos dois palestrantes. A gente está num momento assim crucial hoje, né, para a atividade econômica. Temos aí projeções do PIB que eu não vou nem mencionar, acho que vamos começar a chorar. Então, é muito bom a gente estar aqui com diretrizes assertivas que possam auxiliar nessa retomada aí para melhorar aí o nosso desempenho de crescimento econômico para esse ano. José, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado eu. Boa tarde a todos que nos ouvem e nem todos que me veem, né? Pelo menos, né? Eu até estava brincando aqui antes da gente começar que eu vou poupá-los, né? Dessa imagem, quer dizer, já começamos bem, pelo menos as pessoas que vocês conseguem ver têm uma representatividade, uma beleza muito superior, então vocês já estão ganhando logo de início. E aí, quer dizer, o tema que foi convidado aqui a falar, que é justamente o problema da retomada das atividades nesse cenário de pandemia. Eu queria que, se possível, não sei se já está a apresentação, eu tenho uma apresentação só para orientar a fala e a compreensão de todos, né? Isso. Pode passar essa, por favor? Então, o que acontece? Estamos numa pandemia, com uma pandemia, todo mundo acompanha, eu acho que já estamos sendo até bombardeados mais do que muitos gostam com relação a tudo que é notícia que está acontecendo e indiscutível a relevância, os problemas advindos aí da Covid, né, dessa pandemia. Então, muitos países, né, passaram por problemas, alguns bem piores do que o Brasil, pelo menos em relação a taxas, né? Em números absolutos talvez não, porque o Brasil é um país onde tem a população maior do mundo, então naturalmente os números do Brasil tendem a ser números em taxas, já não é tão bem assim, mas todos eles passaram e todos os países tiveram que, para proteger não só a população, mas também as atividades, o emprego, o capital, investiram fortemente, seja em ações de saúde pública, com lockdown e coisas desse tipo, mas também com verba, com incentivos, com auxílios para que as pessoas pudessem passar por esse momento, né, já que muitos desses lugares a atividade foi paralisada, então como pagar esses salários e como fazer as despesas básicas, né, que são necessárias a qualquer cidadão. Então, os governos, todos eles, uns mais, outros menos, mas todos fizeram uns esforços assim muito grandes. E no Brasil não foi diferente. O Brasil está aí com bilhões de reais sendo transferidos
através das linhas, né, dos planos de auxílio, né, seja de proteção ao emprego e à renda, mas também a várias outras questões, isenções tributárias e isenções de tributos e facilitação até para a importação de produtos, recursos para o combate ou tratamento das pessoas que estão aí acometidas com esta doença. Então, quer dizer, esse é o cenário primeiro. Mas, com esse volume todo, o dinheiro é findo, não tem jeito, e a economia tem que retornar. Até, pode passar, por favor? A OIT estima que 93% dos trabalhadores em todo o mundo estão em países, quer dizer, é uma força de trabalho que está localizada em países que fizeram algum tipo de medida de fechamento. Varia de país para país, mas então, quer dizer, 93% de todos os trabalhadores do mundo estão em países que adotaram algum tipo de medida. E que isso levou, e aí tem uma projeção, inclusive, que até no primeiro semestre, que eles já estão concluindo, já concluímos, que 400 milhões de empregos em tempo integral foram comprometidos. A OIT ela não trabalha assim, necessariamente com o número de postos de trabalho, ela trabalha com horas perdidas. Então, ela estima, até porque alguns países como o Brasil adotou a redução de jornada de trabalho, né? Então eles trabalham isso para poder ter um número que eles pudessem homogeneizar e comparar os países, eles trabalham por horas perdidas. Pegando essas horas e transformando em número de trabalhadores, equivale a 400 milhões de empregos em tempo integral que foram comprometidos com essas medidas, sendo que 18,3% desses trabalhos, desses trabalhadores, né, ou desses empregos comprometidos estão nas Américas, aí considerando todas as Américas, Estados Unidos, América Sul, Central e Norte. E sendo que na América Latina está 20% desses trabalhadores, quer dizer, então nós, como estamos aqui na América Latina, nós somos aí fortes impactadores desses números aí. E aí também eles relatam várias experiências no mundo, isso está na 5ª edição, a OIT publica regularmente um relatório em que ele mostra todos os estudos e todos os levantamentos. A 5ª edição é a última que foi não tão recente, já tem quase 2 meses, mas que traz esses números aí. Eles trazem, inclusive, projeções para o 2º semestre que também não são lá assim muito assim favoráveis ou muito animadoras. Não. Pode passar, por favor? Então, esse é o cenário, quer dizer, o mundo paralisou, a economia paralisou, os governos abriram os cofres para poder suportar esse processo, que é natural e necessário, mas agora tem que voltar, porque se a economia não retornar, vai faltar dinheiro para investir na educação, na saúde, em qualquer medida de proteção, porque quando os recursos da União terminam, seja lá qual país for, você vai ter dificuldade porque você não gera capital, você não circula a economia, então não gera recurso. E a própria OMS, que a princípio era tão resistente à retomada, né, ela já tem uma posição um pouco diferente, ela já verifica que se a economia não voltar, talvez os resultados, né, pós-pandemia, em função do desabastecimento, em função de desemprego, pode gerar mais mortes, né, ou mais sequelas do que, às vezes, até o resultado da pandemia. Tá? Então, ela já flexibiliza, ela já tem uma série de recomendações que ela faz aos países que queiram fazer a retomada, que passa por 6 recomendações, e eu vou me deter a uma, que é a 4ª, que é justamente implantar, né, medidas de prevenção no local de trabalho. Então, quer dizer, a própria OIT, a própria OMS, né, então todos já identificam que há necessidade da retomada da economia. Então, pode passar. E aí, o que tem aqui no Brasil? O Brasil está com... esse é o mapa, assim, claro, não quero que ninguém conte, vai ser só para dar um exemplo ilustrativo de como é que estão os números. O Brasil hoje está com
4.200.000, arredondando aqui, que equivale a 2% da sua população contaminada, ou esteve contaminada ou está contaminada. E destes 4 milhões, 128.500 vieram, infelizmente, a óbito, o que dá uma taxa de letalidade de 3,1%. Então, nós temos uma contaminação da nossa população de 2% e uma letalidade desses 4 milhões aí de 3,1%, que dá, a gente pouco ouve, a gente é bombardeado de informação, mas às vezes a informação é comunicada da forma como querem passar e não necessariamente como ela tem que ser divulgada. A nossa taxa de incidência, tá, tem sempre que comparar em taxa, em número, que a gente usa, a saúde usa, o mundo usa 100 mil habitantes, então a nossa taxa está em 1.900, está quase os 2% que está ali em cima, né, que é a nossa taxa de incidência pela população brasileira. E a letalidade, no caso, quando eu falo em taxa, aí a gente fala em mortalidade, está em 61,2 por cada 100 mil habitantes. O que eu quero dizer com isso e por que eu trouxe esse número aqui? É para tirar um pouquinho daquela questão da síndrome do cachorro vira-lata, né? Porque a gente sofre um pouco desse mal e o Brasil é o pior, o Brasil é o pior. Não, o Brasil não é o pior. O Brasil é um país continental com uma população elevada e que, consequentemente, numa pandemia, sofre proporcionalmente ao seu tamanho. Quando eu trago em taxas, aí eu vou falar assim, a mortalidade, por exemplo, o Brasil está na frente do Reino Unido. Bem melhor do que o Reino Unido, bem melhor do que a Espanha. Isso para citar alguns exemplos, tem outros. Quando eu vou falar de letalidade, então o Brasil fica muito melhor em relação a muitos outros países ditos do primeiro mundo, né? O Brasil está na frente da Itália, Reino Unido, da França, Irlanda, Alemanha, Finlândia, para não citar todos, só citar alguns. Então, quer dizer, a gente pouco também divulga as coisas. Não que isso nos vangloria, porque estamos falando de doenças, coisas, mas para de falar que o Brasil está o pior. Não, não está o pior. O Brasil está proporcional ao seu tamanho. E aí também esse mapa que eu vou mostrar, porque como o tema que a gente está focacionando para a mineração, também já ouvi em algumas matérias, algumas reportagens, que a mineração foi o causador da interiorização da Covid no Brasil. Não, o mapa mostra como é que se chega a essa conclusão. Da onde se chega a isso? No Pará, foi lá em em Carajás, né, em Serra de Carajás. Não tem evidência. Se você começar a observar o mapa, independente de coisa, você vai observar que ela segue as grandes cidades, elas têm uma linha de tendência de acompanhar os rios, né, as margens dos rios, as cidades ribeirinhas e as rodovias. Então, se você observar, na realidade, a contaminação não é por uma atividade econômica, é pelo fluxo natural das pessoas, independente de atividade econômica. Então, eu já ouvi essa matéria em alguns jornais e eu não tenho dúvidas com relação a esta afirmação, não sei em base em que eles estão sustentando isso. Pode passar, por favor. E aí, quer dizer, nós estamos aqui em estatísticas no Brasil, eu tenho aqui no Brasil, eu peço desculpa por botar Rio de Janeiro, mas como eu sou aqui do Rio de Janeiro, a gente olha, não consegue não olhar para o nosso estado. Mas aqui em azul, no gráfico em azul, está o Brasil, nitidamente, aqui são casos, né? Se observar a linha de tendência, que é a linha preta, você observa que nós já estamos naquele processo de fazer aquela linha normal, aquele gráfico de normalidade, e já na linha de descendência, né? Graças a Deus, e que continue assim. No Rio é um pouco mais complicado, porque a gente tem uns problemas aqui de defasagem dos informes dos dados, mas também estamos aqui com números de tendência. Isso, na maioria dos países, dos estados e municípios, tem ocorrido essa linha de tendência dessa forma. Pode passar. E quando eu vou para óbitos, aí mais, né, se observa isso. Nitidamente, seja no Brasil ou no Rio de Janeiro, você já vê que tem uma linha de
queda bem visível, bem sinalizada para todos. Então, quer dizer, nós estamos já saindo um pouco dessa fase, mas não podemos relaxar, porque para qualquer pandemia, quem estuda infectologia e epidemiologia desses tipos de doença, o efeito rebote é certo. Se ele vai ser tão forte ou suave, isso é que é o ponto que nós estamos observando. Mas o rebote sempre se dá porque você fechou todo mundo, depois você libera, volta a ter um grau de contaminação, você de novo segura um pouquinho, até isso se normalizar, é a tendência normal. Então, nós estamos trabalhando para que o rebote não seja assim, seja suave, passe sem pouca percepção para todos. Pode passar, por favor. Aí uma informação, quer dizer, no Brasil, que não está aqui no gráfico, nós temos uma coisa interessante, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a nossa taxa de ocupação de leitos, que é uma coisa que é usada no mundo inteiro para verificar como está a evolução da Covid, está em 58%. Quer dizer, então, já esteve muito superior, próximo a 100%, e agora está em torno de 58% no estado do Rio de Janeiro, que é um número bem confortável para se trabalhar aí para a possível segunda onda. E aí, nos estados, como no Brasil, vários municípios ou estados têm adotando, isso aqui é só para exemplo, não precisa se prender a isso, normalmente eles trabalham criando bandeiras ou faixas, vermelha, amarela e verde, em função desses números, né? Número de casos novos, número de taxa de ocupação dos leitos, você entra nas fases que flexibiliza tal atividade, tal situação, ou, ao contrário, restringe ou volta a restringir uma determinada atividade ou outra. Então, isso aqui é só para ilustrar. No Rio de Janeiro temos esse decreto, mas também tem municipais e tem vários, que foi uma questão complicada, porque agora nós temos, na realidade, a descentralização das medidas de combate, né? Nós não temos um órgão central centralizando, né? O central tem que centralizar, controlando todas as ações e todas as normatizações. Não. Tem o Ministério da Saúde, os órgãos do Executivo que fazem o acompanhamento, mas a gestão mesmo está muito descentralizada. Tem seus pontos positivos, mas também isso traz alguns pontos negativos, que não é o objeto aqui para a gente conversar agora. Pode passar, por favor? Então, o que nós estamos? Frente a isso tudo, esse cenário, a necessidade de retornar, os números já começam a nos dar um pouco mais de tranquilidade para retomar, nós temos que, a empresa, temos que começar a verificar o que a gente pode fazer nesse papel de retomada, pela necessidade óbvia, mas que seja uma retomada segura. Claro que do lado esquerdo da figura que vocês estão vendo, que está dentro do ambiente urbano, ambiente social, a empresa não tem o que fazer, no máximo, talvez, dar orientações, ajudar na parte de conscientização da importância dos protocolos, dos procedimentos de higiene, de conduta, de distanciamento e tal. Não muito mais do que isso, porque foge ao seu controle. Dentro da empresa, aí algo mais dá para ser feito, inclusive já tem até algumas regulamentações que exigem algumas ações por parte da empresa, né, para esse processo de retomada ou de manutenção. Lembrando que tem algumas atividades que não pararam, porque elas são consideradas essenciais e a mineração é uma delas, né? Ela está, por decreto, considerada como uma atividade essencial. Pode passar, por favor? Então, o que a FIJA fez? Temos tanta legislação, nós temos tantos protocolos, procedimentos, que as empresas estavam assim, com muita dificuldade de fazer o acompanhamento e saber assim, o que é extremamente relevante para eu observar. Então, nós organizamos isso, uma forma de orientações para essa retomada, que está aqui como atividade industriais, mas, se olhar bem, ele transpassa a indústria e serve para praticamente todos os setores, né? Pelo menos naquilo que são os conceitos básicos. Pode passar, por favor.
Essa diretriz, esse guia, ela se baseia em diretrizes, na realidade são 7 diretrizes, e depois eu tenho 3 eixos de atuação para atender essa diretriz e uma série de medidas que podem ser adotadas dentro desse eixo para alcançar essa diretriz. Então, pode passar, por favor? Aqui estão as diretrizes, né? Então, a diretriz 1, que é observar orientações dos regulamentos e diretrizes federais, estaduais e municipais. Óbvio, eu tenho que observar aquilo que o poder público está regulamentando, exigindo que seja observado. Então, é uma diretriz que tem que ser observada. Observar as orientações de distanciamento social, também, fundamental. Promover a prática de boa higiene de conduta, também. São coisas que são ações recorrentes, que a gente colocou aqui como pontos-chave de observação. Promover o monitoramento e acompanhamento da força de trabalho. O monitoramento não quer dizer necessariamente fazer testagem de Covid, coisa desse tipo. É acompanhar como está a sua população, os seus trabalhadores, eles estão em teletrabalho, home office ou coisa desse tipo. E a saúde deles, como eles estão, inclusive psicológica, se for o caso. Promover orientações e conscientização dos trabalhadores, fortalecer medidas de saúde e segurança. Por quê? Porque, às vezes, para eu adotar uma medida de controle em função da Covid, eu posso trazer uma mudança no meu processo e um risco novo à atividade. Muito se fala do álcool gel. Todo mundo popularizou a utilização de álcool gel. Só que em determinadas atividades, eu vou dizer, por exemplo, numa metalúrgica, numa pequena metalúrgica, se todo mundo usar álcool gel e não tiver o cuidado de, ao passar o álcool gel e for para um esmeril, por exemplo, como o álcool gel ele tem o poder dele de asepsia e de higienização em função justamente do tempo que ele fica na mão, né, um tempo mais prolongado, ele não evapora tão rápido. Se uma fagulha daquela, um cavaco daquele que está sendo colocado, coloca e ainda não secou, nós temos registros de pessoas com as mãos queimadas por causa do álcool gel. Então, o álcool gel é importante? Sim, ele é importante. Primeiro, até na realidade, é lavar as mãos. O álcool gel é um substituto ao ato de lavar as mãos, de higienizar as mãos. Mas ele tem sua relevância. Agora, eu tenho que ter cuidados e atenção, por vezes, ao usar o álcool gel. Então, esses são o item que quer dizer fortalecer as medidas de saúde e segurança. Tem vários outros exemplos, não vou seguir, porque senão a gente... Eu acho que aí, perdão, José, eu acho que nesses exemplos, acho que o Daniel vai poder contribuir bastante para a gente. Muito, Daniel, não tenho falando dúvida aí disso. o que a Bamin chegou a implementar, e aí a gente vai poder entender também um pouquinho na prática. Não permitir que pessoas sintomáticas retornem fisicamente ao trabalho, até que sejam liberadas por um médico, também é uma das diretrizes. Essas diretrizes, a gente olhou todas as experiências que todos os países que montaram programas e aquelas que convergiam, nós selecionamos e fazendo também um critério, chegamos a essas 7. Então, isso é quase que um conceito mundial, né, universal, sobre essa questão. Pode se acrescentar uma ou outra mais, mas a base é essa aí. Pode passar, por favor. E os 3 eixos são esses. O eixo 1 é eu fazer uma ação no ambiente de trabalho. O eixo 2 pode ser na forma da organização do trabalho. E o eixo 3 na pessoa, ou relacionado ao indivíduo. Pode passar, por favor? Aí fica mais fácil de entender. Por exemplo, se eu quero... A diretriz é manter o distanciamento social, manter o distanciamento. Se eu for trabalhar, eu posso trabalhar nos 3 eixos ou num só, mas a princípio essa diretriz permite trabalhar em 3 eixos. No ambiente de trabalho, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente botar os postos de trabalho, mexer no layout, para que esses postos de trabalho fiquem afastados, superiores a 2 metros. Aqui está a 2 metros por uma sutileza do Rio de Janeiro, tá? Mas a legislação hoje, tanto o Ministério da Saúde, a OIT e o próprio Secretaria de Trabalho fala do mínimo de 1 metro, mas como aqui no Rio nós temos alguns municípios aqui que adotaram 2 metros, aí como prevalece
a legislação municipal, por isso que na apresentação está 2 metros. Então, vamos botar lá 2 metros. Ah, mas não é possível fazer esse afastamento porque a minha planta é pequena, não tem a possibilidade de fazê-lo. Bem, então eu posso botar barreiras físicas entre os postos de trabalho. Eu não tenho esse distanciamento observado, mas eu posso botar barreira física. Eu vou usar aquelas barreiras de acrílico, se vê muito em supermercados, em alguns restaurantes que retornaram, em balcão de atendimento, você bota ali a barreira física para poder, já que não tem um distanciamento, né, necessário, a distância necessária, você pode botar uma barreira física para também não ter o problema de cumprimento. Na parte da organização, eu posso, então, fazer o seguinte, eu não tenho como fazer o layout, mas eu posso reduzir o número de trabalhadores no turno. Eu posso reorganizar isso, lembrando que nós temos um conjunto de leis, de possibilidades hoje de trabalhar com isso, né? Eu posso reduzir jornada de trabalho, eu posso suspender, né, conforme está previsto na lei 14.020. Né? Então, quer dizer, nós temos aí artifícios para fazer isso. Eu posso também organizar o turno, né, defasando horários, para evitar aglomerações, principalmente na entrada, na saída, para ter ponto, né, no horário da refeição. Então, eu reorganizo o meu fluxo dentro da empresa para evitar justamente essa circulação, essa aglomeração de pessoas ali. E no indivíduo, eu também posso fazer o quê? Conscientizar a ele. Porque não adianta eu botar lá sinalizado, né, no elevador a marca lá de 2 metros ou em qualquer lugar a marca de 1 metro, se ele não tiver a conscientização de que ele tem que observar aquilo, que aquilo é importante, não necessariamente para a empresa, é importante para ele. Então, e isso também, ele saindo da empresa, manter ainda esse conceito e essa cultura de observar esse distanciamento. Pode passar, por favor? Então, dentro desse material, a gente aproveitou, tem várias recomendações, eu vou falar, e a gente também, recentemente, incluiu as portarias conjuntas, né? Tanto a 19, que é do Ministério da Economia, através da Secretaria de Trabalho, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura e Pecuária, se não me engano, né? Esqueci agora, Silvia. Tem a portaria 19, tem a portaria conjunta número 20, que é essa de ordem geral. E o que ela trouxe de novo, essas duas portarias? Antes, o governo tinha emitido alguns ofícios orientativos. Ele trazia recomendações sobre alguns setores, né? Para o setor de abate proteína animal, para vários, não vou lembrar, construção civil, tinha lá os setores que eles tinham colocado. Só que agora não é mais orientação. Com a publicação da portaria conjunta, passa a ser medidas necessárias e passíveis de fiscalização. Então, o que está disposto na portaria 20, né, para ordem geral, 19, só para o caso de frigoríficos, né, proteína animal, não é mais um orientador. Ele está colocando ali as medidas que são necessárias à empresa executar, realizar e são passíveis de fiscalização. Tá? E aí ele diz ainda o seguinte, ele transformou essa portaria, aquelas orientações, aqueles ofícios de orientação em obrigação, porque consta lá que quando houver orientações setoriais emitidas, prevalecem essas orientações gerais, né, sobre as orientações gerais. Então, ele passou a ter força como se estivesse transcrita dentro da portaria. Então, é uma coisa sutil, mas é importante lembrar as pessoas. Pode passar, por favor. E aí, nós temos dentro desse guia, né, aí todas as medidas, lembrando, nós temos as diretrizes, temos os eixos, depois temos o conjunto de medidas. Isso olhando para o setor de alimentos e bebidas, nós temos um capítulo que fala sobre construção civil, o óleo e gás, o Rio de Janeiro não podia fugir ao setor de petróleo, né, óleo e gás, construção naval também, metal mecânico, papel gráfico e editorial, confecção têxtil e moda, extração mineral, né, muito aqui para pedras ornamentais, o Rio mais forte nessa parte,
e audiovisual. E fizemos um também de ordem geral, né, que para esses setores que não elencados acima, ficam contemplados nas medidas gerais. Pode passar, por favor. Além disso, dentro desse guia, ele tem links, só uma coisa que eu não comentei, esse guia todo é eletrônico, tá? Ele não existe impresso. Ele é como se fosse um e-book e ele tem os links para todos os dados e todas as informações, inclusive as fontes que nós usamos para subsidiar as medidas que a gente coloca ali. A gente tem lá a fonte, o link, se a pessoa quiser ver a matéria, tem artigos internacionais, aí vai requerer que talvez a pessoa conheça um pouco de francês ou alemão, porque alguns desses links estão em línguas que não o português. Tá? E aí a gente fala aqui também, dentro desse livro, que agora ele faz um link com as medidas econômicas que foram adotadas, que aí na época era a 927, que agora caducou, e a gente já atualizou isso, mas dentro do tema que a gente está colocando aqui, a gente está no aguardo de uma decisão da Secretaria de Trabalho com relação a como proceder com as questões de saúde e segurança que estavam previstas no 927. Se mantém a suspensão dos exames ocupacionais, se mantém a suspensão da obrigação presencial dos exames que estão obrigatórios pelas NRs, e a questão lá da eleição da CIPA também, como é que se procede nesse momento aí. Até porque quando a medida foi publicada, a MP 927, os números que levaram ao governo a suspender essas questões que eu estou colocando eram 100 vezes menores do que estão hoje. Então, hoje faz muito mais sentido manter a suspensão desses exames do que a época que foi publicada. Mas aí tem a medida 936, com algumas estações que eu coloquei, algumas outras medidas, a lei 13.982 é aquela que permite a empresa deduzir dos tributos previdenciários se a pessoa está acometida da Covid, né? Pelo menos naqueles 15 dias que a princípio é por conta da empresa, essa lei permite que esse valor seja deduzido dos tributos previdenciários, dos repasses previdenciários. Pode passar, por favor. Então, além disso, a gente fala sobre algumas ferramentas de autodiagnóstico, inclusive com um link para a página do Ministério, que traz um autodiagnóstico para vários setores. Todos eles em relação à Covid. Se, por exemplo, lá tem setores que eu não vou lembrar agora, todos construção, eles estão bem dinâmicos, construção, panificação, drogaria, supermercados, postos de gasolina, eles normalmente focaram em empresas menores, né? Então tem todo um formulário que você preenche online e ao final informa como você ele te dá todo um relatório e um plano de ação de adequação para as questões da Covid. Então é bem interessante, principalmente para as pequenas e microempresas, que falta às vezes orientação, o próprio Ministério na página colocou lá e também está no nosso guia todo esse material. Pode passar, por favor. Aqui, além disso, tem toda a parte de informação. Aqui pode passar. Porque... Eu estou preocupada com o nosso horário e eu queria muito escutar o Daniel. Eu também. E a gente abrir para pergunta. Pode passar, por favor, porque essa aí é um... Eu quero dizer que quando a gente fala lá dentro de uma das medidas, a gente coloca que, por exemplo, tem que fazer... Eu não posso permitir o acesso de pessoas que tenham contaminado. Então, tem que fazer uma triagem de entrada. Algumas empresas adotam fazer lá verificação de temperatura ou aplicação de questionários e tal. Como é que eu faço isso? Para cada ação dessa, tem um protocolo detalhado de como fazer, né? Se a empresa quiser adotar isso. Então, tem lá, se ela vai usar termômetro, qual é o tipo de termômetro, a especificação, qual é o procedimento a ser observado, qual é o profissional que pode realizar essas coisas. Então, tem vários, isso tudo está pelo guia, você vai os links e vai abrindo, inclusive, para home office, toda a parte de ergonomia, orientação, a parte de testagem também, se for adotado a medida de fazer teste de Covid, pode passar, por favor. Então, assim, esse é o guia, né? O que nos levou e é o guia.
Eu não entrei nos detalhes, nas recomendações, não abri coisas, mas até para poder o Daniel falar, e aí a gente vai interagindo após isso. Perfeito, José. E assim, acho que sensacional. Acho que o trabalho do guia foi muito bem feito, muito completo. Eu acho que, né, a Firjan contribuiu muito nesse aspecto, até mesmo para, né, dentro dos tantos guias que a CNI levou em consideração também. E aí, para isso, eu acho que para a gente complementar aqui o nosso bate-papo hoje, eu acho que seria super legal eu passar a palavra para o Daniel, Daniel, contar um pouquinho para a gente das experiências de um case prático da Bamin. A gente entende que vocês começaram as operações no meio da pandemia, isso para a gente acho que é muitas lições aprendidas no processo também. E aí, gente, eu peço, por favor, depois, quem tiver pergunta para colocar no chat, assim, após a exposição do Daniel, eu vou ler as perguntas, mas já recebemos algumas perguntas aqui também. Então, eu primeiro aguardo, queria escutar o Daniel, e aí, após isso, a gente abre para as perguntas. Obrigada, Daniel. Beleza. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Raquel e todo mundo aí, até por se tratar de um assunto tão importante. E parabenizar o José também pela apresentação e o trabalho, de fato, bem completo. Eu tive acesso ao material e eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem essa cartilha, porque ajuda muito, principalmente esclarecendo muitas dúvidas aí que a grande maioria das empresas tem tido. Antes de entrar, Raquel, no tema específico, eu queria falar só para contexto mesmo, né? A Bamin, como você disse, a gente tem hoje duas operações distintas, né? Uma é o início da construção do Porto Sul Ilhéus, e outra é uma produção em menor escala de minério de ferro na nossa mina em Caetité. E essas duas operações, elas iniciaram durante a pandemia. A gente estava, antes da pandemia, no período preparatório para iniciar essas atividades, veio a pandemia e a gente iniciou essas operações durante a pandemia. Então, aí, entrando mais especificamente no tema, é a pergunta que não quer calar. Como é que a Bamin fez? Como a gente se planejou? Como a gente se programou para começar uma atividade dessa, uma operação como essa, sobretudo preservando a integridade e a saúde do colaborador. Esse era o ponto aí, o desafio maior. Então, como é que a gente agiu? Na verdade, a gente separa em dois momentos distintos. No início, quando a gente recebeu a notícia dessa pandemia, da doença no mundo, a gente conhecia muito pouco. Acho que a população e o Brasil sofreu os efeitos um pouco depois, por exemplo, da China, de alguns países da Europa. Então, acho que a primeira decisão nossa, e uma das mais importantes, foi dar conhecimento ao nosso colaborador do que era essa doença, quais eram os meios de prevenção, quais eram os principais sintomas. Então, no início da pandemia, nossa primeira ação foi fazer uma cartilha mais de orientação da doença. Distribuímos kits de máscaras, de álcool. Acho que, de maneira geral, boa parte das empresas fizeram isso logo no início da pandemia. Com pouco tempo, né, após essa primeira ação nossa, praticamente 1 ou 2 semanas depois, o negócio tomou uma proporção maior. A pandemia, ela virou de fato pandemia, chegou no Brasil com números assim mais expressivos, e nesse momento a nossa decisão, a decisão da diretoria, foi estabelecer o isolamento dos nossos colaboradores, né, o regime em home office, e foi importante essa decisão até para que a gente tivesse mais tranquilidade para elaborar um protocolo eficiente, um protocolo inteligente, com base técnica, para que a gente pudesse passar para o nosso colaborador e dar mais segurança a ele, né? Então, as principais premissas para a gente estabelecer esse protocolo, eu diria que foram 4, né? Primeiro, conhecimento. A gente tinha que ter conhecimento da doença. Tanto nós estamos elaborando o protocolo, quanto os nossos colaboradores que iam receber essa informação nossa. Conhecer as boas práticas que estavam acontecendo
em outros países e outras empresas que estavam em estágio mais avançado da doença, digamos assim. A comunidade, até porque as comunidades onde a Bamin está inserida, ou qualquer outra empresa esteja inserida, é importante para o desenvolvimento do negócio. Então, a comunidade com a situação de adoecimento não traz nenhum benefício para a empresa. Então, tanto é que todos os esforços adotados pela Bamin nesse ano de 2020 para as doações foram com foco no combate à pandemia. E, por último, acho que a quarta premissa, mas não menos importante, foi a segurança do trabalhador. E aí, eu não diria só segurança, me referindo à segurança do trabalho, mas o fato dele se sentir confortável e seguro em retomar as atividades, iniciar atividades operacionais em meio a uma pandemia. Então, o trabalhador precisava sentir que a empresa estava cuidando da saúde dele, para ele sentir segurança e conseguir desempenhar bem o seu papel na empresa. E aí, eu separo, após o nosso protocolo criado, eu separo isso em duas fases, né, mais outras duas fases. Né? Teve a pré-retomada, ou seja, pré-início das atividades, antes do início das atividades, e durante as atividades operacionais. Então, tiveram diversas ações pré-retomada, principalmente o que eu falei anteriormente, foi a criação desse protocolo, e aí, como bem foi dito aí pelo José, embasado em normativa, embasado em conceitos técnicos para você desenvolver um protocolo bem feito. A gente treinou todos os funcionários em relação a esse protocolo, ou seja, quais são as medidas de controle, quais são as medidas de prevenção que nós devemos adotar para que a gente trabalhe, produza e mantenha a nossa saúde. A gente antecipou aí nossas campanhas de vacinação, e aí foi muito importante porque o índice de adoecimento por influenza ou por outras gripes foi quase inexistente, né? A gente conseguiu antecipar isso, retira pessoas doentes das unidades de saúde com pessoas que têm Covid. Então, a gente desafoga o sistema de saúde, seja regional, seja nacional. Todos os nossos colaboradores passaram por uma avaliação clínica um pouco mais detalhada, né, pelo nosso médico do trabalho. A gente ofereceu atendimento online, tanto médico, clínico, quanto psicológico, para aquelas pessoas que julgaram necessário. Uma outra ação muito importante que a gente adotou, e aí foi o que desencadeou várias outras ações nossas, foi uma pesquisa do nível de segurança desse trabalhador em relação ao seu retorno ou ao início dessas atividades, a gente chama de atividade presencial, né? O intuito dessa pesquisa era entender quais eram os principais receios do trabalhador, para que a gente conseguisse agir em cima desses receios e dar um pouco mais de segurança para ele iniciar esse trabalho, retomar as atividades, entendendo que a empresa estava cuidando também, assim como ele, da saúde dele. A gente fez um levantamento geral dos nossos colaboradores de grupo de risco, né? Para a gente conseguir fazer um faseamento do retorno, ou seja, voltar em etapas em que esse grupo de risco, inicialmente, ele não voltaria, permaneceria em home office. E uma ação também muito importante foi a reafirmação desse canal aberto, estabelecimento dessa comunicação aberta entre o funcionário e o setor de saúde e segurança. Então, ele tinha que ter a quem recorrer, como sempre, quando ele tivesse qualquer tipo de dúvida, se ele tinha algum sintoma, se ele teve contato de fato com alguém que testou positivo, como ele deve proceder nesses casos. Então, essa reafirmação desse canal aberto de comunicação entre o funcionário e o setor técnico, digamos assim, que é o médico do trabalho, enfermeiro, técnicos, foi muito importante para dar essa segurança para o retorno do trabalhador. Bom, a partir do momento que a gente, eu diria, resolveu
iniciar as atividades, ou seja, chegou o momento de a gente dar o pontapé inicial nas nossas atividades, tanto nas obras do Porto Sul quanto na operação da nossa mina, aí a gente adotou várias outras ações de mitigação desse risco, muito embasado, primeiro, nas portarias conjuntas, né, que foi o que o José Luiz apresentou, por meio de benchmarking com outras empresas, outros cases de sucesso em outras empresas também. Então, tudo isso foi o que fortaleceu o nosso protocolo e fez com que a gente tomasse as decisões mais corretas, na medida com bom senso, claro, e a gente tem tido êxito nisso. Então, eu vou generalizar um pouco, né, nas medidas que a gente tem adotado, muitas delas o Luiz até colocou aí na cartilha, a grande maioria aí ele colocou. Então, a retomada foi gradual, né, até para não superlotar as nossas frentes de serviço, a gente não voltou com todos os trabalhadores ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer esse distanciamento ali nas nossas frentes de serviço. Avaliação médica eu já falei, medição de temperatura na entrada das nossas portarias e nas frentes de serviço também remotas, né, digamos assim. Aumentou bastante a frequência de higienização do nosso ambiente de trabalho. Adotamos o uso de máscara aí, por toda a força de trabalho durante todo o período. A questão do álcool gel que o José Luiz colocou, a gente também distribuiu. A gente já utilizava isso, né, como boa prática nossa antes da pandemia, mas a gente potencializou essa distribuição, aumentou essa distribuição nas nossas frentes de serviço. Estabelecemos regras rígidas e muito bem claras para transporte de passageiro, escalonamento de uso de refeitório, de áreas comuns, muito importante também ter muito claro para o trabalhador o protocolo de isolamento, caso ele tenha testado positivo ou seja suspeito. Então, esse protocolo de isolamento, testagem, tudo isso a gente deixou muito bem desenhado para que não restasse dúvida e a gente pudesse agir com agilidade, né? Com rapidez e evitar a propagação do trabalho. Para finalizar a fala, assim, não entrar mais em detalhes, mas o que a gente tem feito hoje em dia e que não pode deixar de acontecer é conscientização, sensibilização, orientação, acompanhamento, como o José falou, e por que não, a gente não usa muito essa palavra, mas a fiscalização ela tem que acontecer para garantir que as pessoas estejam cumprindo com o nosso protocolo, né? E as pessoas têm que entender a importância desse protocolo, por isso que a sensibilização e a conscientização é tão importante quanto essa fiscalização, até mais, porque a pessoa consciente ou sensível à situação, ela replica esses bons hábitos, esses costumes fora do ambiente de trabalho. Então, ela consegue fazer isso em casa, com a família, e aí você evita a disseminação da doença, não só dentro da empresa, quanto da população também. Então, basicamente isso que a gente tem adotado na empresa. Testagem também a gente tem feito com inteligência, com avaliação do nosso médico do trabalho, não é de forma aleatória. Então, a gente entende como muito importante a testagem, porque é o retrato das nossas boas ações, das nossas ações que a gente tem adotado. Mas, enfim, esse é o case que eu queria trazer aqui da Bamin, o que a gente tem adotado, e a gente fica à disposição aí para qualquer esclarecimento que vocês tenham, ok? Muito obrigada, Daniel. Você falou aí, primeiro eu ia pedir para todos os que estão nos ouvindo colocarem aí no mute, que eu estou tendo algum eco aqui. As perguntas podem ser digitadas no chat, já me enviaram algumas, mas eu queria antes, Daniel, você falou, porque eu acho que se a gente terminar hoje com essas 4 palavrinhas finais, o dia que você mencionou, acho que vai ser, assim, pelo menos uma cartilha, assim, bem básica. Primeiro que é a orientação, né, a conscientização, a orientação,
a sensibilização e a flexibilização. Eu achei fenomenal, porque cada uma dessas ações, elas são assertivas e o conjunto dela, de fato, acho que se implementado em conjunto, né, vai assegurar uma retomada segura também. Você mencionou aí, eu acho que a primeira pergunta aqui que já me mandaram vai para você. Eles queriam falar, você falou muito sobre as medidas implementadas, a mineração ela sempre foi considerada uma atividade essencial, né? Bem, não sempre, mas desde o início da pandemia. Então, querendo ou não, é uma atividade que ela já está nesse modo operacional de trabalho na retomada já desde sempre. A partir do momento, e a pergunta foi, a partir do momento onde que as medidas regulatórias se flexibilizam, como você vê a implementação dessa flexibilização nessas medidas de segurança? Raquel, eu entendo o seguinte, a gente ainda está aprendendo sobre essa doença, a gente não sabe tudo sobre ela. Então, eu acho que as medidas são flexibilizadas mediante uma avaliação técnica. E aí cabe a nós, técnicos da área, avaliar se essa flexibilização realmente ela pode ser feita na nossa empresa, deve ser feita, e se faz sentido fazer, e implementar. Eu acho que todo protocolo ele não pode ser um documento fixo, ele tem que ter a melhoria ali contínua, ele tem que ter a atualização periódica, porque é óbvio, daqui 2, 3 meses, outras medidas de segurança, outros conhecimentos vão surgir e a gente vai sim flexibilizar isso. Então, eu acho que isso é muito importante, ficar atento às novas portarias que surgirem, ficar atento aos novos conceitos, às novas medidas preventivas que estão sendo levantadas pela instituição de pesquisa e implementar isso de fato, porque a flexibilização com inteligência, a gente não perde nada com esse tipo de flexibilização, desde que seja feito com inteligência. Sem dúvida. José, eu acho que a mesma pergunta vai para você e acrescentaram uma coisa também. Gostariam de saber, de fato, se existe nessas legislações internacionais um protocolo de flexibilização, e aí fica a questão também se internacionalmente a OIT já está considerando a questão das vacinas, uma vez que fiquem prontas. Se existe alguma orientação nesse sentido. Bem, vou começar pela primeira, que é a flexibilização. O Daniel respondeu, e respondeu com muita propriedade, mas eu também chamo a atenção de que as medidas dentro da empresa, elas, ao contrário, elas não estão sendo flexibilizadas, pelo menos pelos órgãos regulamentadores, né? No caso aqui, especificamente, Ministério da Saúde ou Secretaria de Trabalho. Ao contrário, antes nós tínhamos um conjunto de orientações e agora eu tenho portarias, especificamente portaria conjunta, que eu até citei, trazendo obrigações. E o protocolo interno não tem flexibilização. Porque talvez as pessoas estão confundindo, porque nós estamos vendo aí, pelos números, como está decaindo, municípios, estados estão já flexibilizando várias questões de convívio social, de permissão para andar na praia ou em praças, ou algumas atividades esportivas ou culturais, coisas desse tipo, ou até atividades empresariais, atividades econômicas que estavam suspensas, retomando. Isto é uma coisa, esta é a flexibilização, sim, mas intramuro às empresas, os órgãos de regulamentação, seja a Anvisa, Ministério da Saúde e Secretaria de Trabalho, elas não estão flexibilizando. O Daniel contou aí na narrativa dele, com relação à experiência da empresa dele, tudo isso aí é o que se preconiza e parabenizo, né, por todas as ações que eles desenvolveram, porque é isso que está nos normativos. Então, não houve, ao meu ver, uma flexibilização dentro da empresa. Ao contrário, o cuidado agora estou permitindo que as pessoas voltem a trabalhar. Então, dentro do ambiente de trabalho, eu tenho que garantir medidas para que isso não venha a aumentar ou alterar os números de forma negativa
na pandemia. Eu acho que é isso. E a outra é com relação ao protocolo de flexibilização OIT. A OIT não, porque a OIT é como ela é uma Perdão, entidade... perguntar em relação se a OIT tem alguma diretriz relacionada à vacinação, a vacina do Covid. Tá, eu pensei que era protocolo... Não. Se uma vez a vacina disponibilizada, se já existe discussões ou alguma definição nesse sentido? Não, a OIT nesse passo, ela, claro que ela está acompanhando, aparece essa questão de imunização, né, que eles chamam de imunização de rebanho, que se pode alcançar por várias formas. A vacinação é uma das formas da imunização de rebanho, mas eles lá são muito claros em órgão de competência. Isso normalmente é tratado pela OMS. Então, a OMS, sim, é que já está verificando planos para ajudar os países, principalmente os países de menor estrutura, né, para não chamar de menos desenvolvidos, para dar esse apoio e orientação como proceder nessa questão da vacinação. Então, sim, do ponto de vista do trabalho, nada ainda regulamentado nisso, né? Eles falam, mas não é competência deles necessariamente com relação a isso. Uma outra pergunta que me veio, José, para você. Sei que a gente está estourando aí, a gente já vai seguir para o final, mas eu acho que seria interessante também. Pergunta sobre um número que você mostrou também, que a América Latina corresponde a 20% de HH perdida pela Covid-19. E se você poderia ou sabe dizer por que o índice na América Latina foi maior? A própria OIT diz no seu relatório os motivos. É porque esses fatores eles são muito influenciados pelo perfil da população. Tá? Então, o que acontece? Diferente dos países desenvolvidos, né? Você tem aqui um grau de informalidade grande. Profissionais autônomos. Você tem um perfil de idade, sexo incrível, mas os relatórios da OIT demonstram que as mulheres foram mais prejudicadas na questão da pandemia em qualquer tipo de tratamento de vamos dizer assim, de medidas de proteção, seja de redução, suspensão, elas, pelos números da OIT, foram mais acometidas. Além disso, os jovens são mais. E como a nossa população, principalmente o Brasil, ainda estamos mudando, infelizmente esse quadro está mudando, mas ainda somos de uma população economicamente ativa jovem, principalmente aquela que está empregada, né? Ainda é um quadro de jovens, ele, consequentemente, é mais afetado por isso. Uma economia frágil, né? A nossa economia ela fica claudicando, né? Então está em um processo de recuperação, mas ela ainda é muito influenciada por qualquer tipo de ação. Não nossa, mas a América Latina como um todo. Por isso a América Latina dá aí os 20%, e a América como um todo é 18,3%, se eu não me engano, o número. O relatório, se vocês quiserem, eu passo para vocês, está na 5ª edição, e ele traz todo esse detalhamento, como foi feito os levantamentos. É bem interessante esse relatório da OIT. Perfeito. Eu acho que esses últimos minutinhos tem uma pergunta para o Daniel também. Daniel, me mandaram aqui perguntando se a Abramin tem algum protocolo no sentido... Não protocolo, a palavra foi se a Abramin chegou a dar visibilidade de todas essas medidas implementadas para os órgãos públicos locais e estaduais. E como foi feito? Você está no mute. Se a gente deu visibilidade dessas medidas aos órgãos públicos? Isso. De números, se existe algum... a pergunta foi exatamente essa. Se chegou a dar visibilidade, seja ela proativa ou não, para os órgãos públicos, sejam municipais ou estaduais. Porque uma coisa que você falou, que eu achei bastante interessante, é a questão de comunidade, né? Você falou que outro ponto também que eu achei muito interessante, que é conhecimento da doença, de boas práticas, da comunidade onde vocês atuam, e isso é um ponto extremamente relevante quando se fala de mineração. E mais interessante está na sua fala também ainda, e o conhecimento do trabalhador. Então, eu acho que a pergunta foi essa, se chegou a dar visibilidade, né? As doações, elas foram divulgadas, né? Essa
esse apoio à comunidade, principalmente à comunidade, digamos, médica, né, a Secretaria de Saúde, ela foi divulgada, foram divulgadas. Os órgãos, a Anvisa, a Secretaria de Saúde, elas conhecem as nossas ações, até porque elas auditam, né? Então a gente já tem, inclusive, passou por fiscalização na nossa mina. Então, assim, essa visibilidade da mídia, não, mas para os órgãos públicos onde a gente está inserido, sim, a gente não buscou o órgão, mas na medida que eles nos aproximaram para entender o que nós estávamos fazendo, eles tomaram conhecimento das nossas ações. Perfeito. Gente, eu queria agradecer muito vocês. Eu esqueci de avisar, mas a gente já tinha combinado antes. Esse Zoom ele vai ser gravado. Nós recebemos via LinkedIn posts de pessoas que estão na Europa, da área de mineração, e estavam querendo saber se poderiam compartilhar com eles para entender um pouco a realidade aqui do Brasil. Então, eu esqueci de avisar, fazer isso no início, mas está sendo gravado para disponibilização para quem solicitar. Eu queria agradecer mais uma vez. De novo, eu acho que se a gente finalizar, né, com essas 4 palavras, conscientização, orientação, sensibilização e fiscalização, acho que sumariza muito o debate daqui de hoje. José, mais uma vez, muito obrigada por todo o conhecimento, esse todo o panorama, e parabenizá-lo à frente de toda essa cartilha da Fijan, que está contribuindo muito no âmbito da CNI, de diversos outros, até clientes do de Blasi Parente Associados, para a retomada. Então, agradeço. E, Daniel, mais uma vez, agradecer você e parabenizar a Abamin por uma série de ações que eu acredito, nós que estamos no dia a dia de relações governamentais acompanhando sempre o regulatório, vocês trouxeram muitas ações que vão aquém do regulatório, e eu acho isso super importante quando a gente fala de licença social e política para operar, né? Então, parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A todos que estão aí nos assistindo e aos que ainda assistirão, meu muito obrigada. E mais uma vez, gente, muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau.